Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais amanhã para aprender uma nova mensagem desse programa que é do meu coração, que é do seu coração, que é de todos nós, que é o Meditação Antares. Então bora lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, vai lá no nosso Instagram, @comentários, me siga. E bora lá para a mensagem de hoje, pois hoje nós vamos estar falando sobre o amigo do urso. Abra sua Bíblia, pois lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 e 5 vai estar dizendo assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não maltrata e não procura seus interesses. Conheci um homem no qual ele amava ursos. Ele começou a ter um conhecimento através de TVs e documentários que falavam sobre esse urso, no caso o urso marrom em específico. E ele, nesses documentários, ele conseguiu observar que estava acontecendo uma grande extinção da espécie. E como ele amava muito, ele foi procurar alguma forma com que ele pudesse salvar essa espécie. Aí beleza, esse homem, e vamos fazer o seguinte, vamos apelidar ele aqui de Joey, o nome dele agora é Joey. Joey, então ele resolveu ter uma atitude, então foi lá e pegou um filhotinho de urso e começou a criar. Meio doido, né? Mas beleza. Ele começou a criar ali, que vamos apelidar esse filhote de urso de Toff. Então ficou o Joey e o Toff. E então beleza. Joey começou a ter os primeiros cuidados e ali, como uma mamãe urso, foi brincar, quando era filhote ainda, brincava ali na mata de rolar ali junto com o filhote do urso. Logo depois, ele viu que ele precisava começar a avançar com os conhecimentos. Então foi ensinar Toff a caçar peixes. Assim como todo urso faz, o urso se alimenta de peixe naturalmente. Então foi lá, foi ensinar Toff a caçar. Depois disso, ele foi ensinar Toff a caçar animais maiores. Para que assim, porque a gente sabe, né? Depois que cresce, o urso não se alimenta somente de peixe. Mas aí ele vai expandir a sua cadeia alimentar. Então começou ali a caçar animais maiores. Mas depois, viu que para que Toff conseguisse se reproduzir aí, ele precisaria soltar Toff para que assim então ele procurasse uma mulher para que ele pudesse se reproduzir. E detalhe, acontecia normalmente que na época de hibernar, Toff ele hibernava e ficava tranquilo. Mas aí então surgiu a necessidade de ver isso daí, né? Para que continue o processo, que gere novos ursos, ele precisa procurar uma fêmea. Mas para que isso aconteça, ele precisa soltar Toff na mata. Mas para soltar Toff na mata, existia um grande problema, porque Joey pensou em cuidar do urso justamente para valorizar, para que não fosse extinto a espécie do urso. Mas quem é que faz isso com os animais, que mata os animais, são os próprios seres humanos. E o único ser humano que Toff conhecia, ele amava bastante. Então, Joey se preocupou. Como seria a reação de Toff com um outro ser humano? E ele começou a traçar uma estratégia de poder fazer com que Toff criasse medo do próprio Joey. Aconteceu que um certo dia, Joey, vendo umas armadilhas, foi lá e montou uma. E então colocou Toff num local mais distante e depois disso se distanciou. É como se ficasse assim, ó, Joey num local, armadilha no meio e Toff no canto. E então, depois de ter armado tudo, Joey chamou Toff e Toff foi e ele foi pego pela armadilha. A armadilha felizmente deu certo, o Toff começou a ficar com um pouquinho mais de medo de Joey e depois foi lá, Joey soltou o Toff e ele saiu pela mata aí, depois ficou aí. Joey, com o passar do tempo, ele ficou bastante triste, né, porque ele gostava muito de Toff. E passou anos aí, até que ele conseguiu reencontrar com Toff. Só que quando ele foi reencontrar com Toff, ele estava acompanhado de uma fêmea. E aí então, Joey foi lá e chamou Toff. E por incrível que pareça, Toff veio até Joey, cheirou e foi embora. Realmente, o plano de Joey havia dado certo. Por mais que doloroso tenha sido para Joey, por aquele cuidado, aquele apego com o próprio urso, mas acabou, o propósito deu certo, que ele conseguiu fazer ali com que Toff reproduzisse e conseguisse viver aí na selva. Quando eu
digo essa história, a gente naturalmente lembra de uma outra que aconteceu na Bíblia. Deus, ele amava muito também seu filho. E então ele precisou fazer um sacrifício maior pelos outros filhos, para que, por um motivo maior, seu filho fosse sacrificado. Doeu muito, mas Deus ainda assim não hesitou ao pensar em fazer esse sacrifício por conta de nós mesmos. E a gente fica pensando que às vezes nós nem valorizamos esse sacrifício, esse amor que foi feito lá na cruz. Então, pense também nesse sacrifício que foi feito por mim e por você, e cada vez mais valorize esse sacrifício que foi feito, porque não foi fácil para Deus, mas Ele fez isso por total sacrifício, por total entrega, amor por você, por mim, por todos nós. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha. Vamos fazer essa mensagem chegar para diversas pessoas. Valeu, pessoal!